Graça e paz, queridos. Jesus nasceu dia 25 de dezembro? É possível, através da Bíblia Sagrada, descobrir exatamente qual foi o mês que Jesus nasceu? Pegue sua Bíblia, vem comigo, você está no Teologia Sincera. Por ocasião da data festiva que se aproxima, do dia 25 de dezembro, onde se comemora o nascimento de Jesus, eu decidi gravar esse vídeo e te dar uma informação muito relevante acerca disso, e acredito que é uma informação muito interessante, muito legal, por isso gostaria de compartilhar com vocês. Vamos tentar descobrir se é possível, através das revelações bíblicas, descobrir qual foi o mês exatamente que Jesus nasceu. Nós vamos partir do ponto do mês que João Batista nasceu, para chegarmos então até Jesus. Vamos tentar entender qual foi o mês que João Batista nasceu e logo em seguida vamos fazer a soma de 6 meses para frente para chegarmos ao mês em que Jesus nasceu. Porque a revelação bíblica é que Jesus seria 6 meses mais novo que João Batista. Logo, encontrando o mês que João Batista nasceu, vamos fazer a soma de 6 meses para frente e chegar então ao mês que Jesus nasceu. Texto bíblico, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5, existe uma informação muito importante. Eu vou fazer a leitura e você pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Lucas capítulo 1, versículo de número 5, está escrito assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Grava isso. O sacerdote era da ordem de Abias. Por que da ordem de Abias? Porque Davi, quando reinava, existiam 24 sacerdotes. E o que Davi fez para que todos os sacerdotes e todas as famílias dos sacerdotes pudessem servir a Deus no templo? Davi dividiu os 12 meses judaico para as 24 famílias sacerdotais. Ou seja, 2 famílias trabalhavam no primeiro mês, 2 famílias no segundo mês, 2 famílias no terceiro mês. Logo, quando se findava os 12 meses do ano judaico, as 24 famílias teriam servido a Deus no templo. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe aqui um calendário judaico, para que você compreenda mais fácil comigo. O mês de Nissan é o primeiro mês judaico, correto? Segundo mês, terceiro, e nós vemos aqui os 12 meses judaico se encerra no mês de Adar, que é o 12º mês. Primeiro mês do calendário judaico é Nissan e o último é Adar. O que nós precisamos entender aqui é uma coisa, é simples, mas é muito importante. O que é? O primeiro mês do calendário judaico, o mês de Nissan, ele não corresponde a janeiro do nosso calendário. Aqui, o mês de Nissan, ele pega 15 dias de março e 15 dias de abril do nosso calendário. Ou seja, Nissan, ele começa no 16º dia de março e vai até o 15º dia de abril. O primeiro mês dos judeus, do calendário judaico, começa na segunda quinzena de março e pega a primeira quinzena de abril. Correto? Então aqui, na segunda quinzena de março, para fechar o mês de março, a primeira família sacerdotal vai ao templo. Nos primeiros 15 dias de abril, a segunda família sacerdotal é que vai ao templo, correto?
Então vamos entender aqui. A revelação bíblica no livro de Lucas, que nós acabamos de ler, é que Zacarias era da ordem de Abias. Isso significa que quando o anjo foi até Zacarias, era a família de Abias que estava servindo no templo. E como saber qual era o mês que a família de Abias estava servindo no templo? Livro de primeiro livro de Crônicas, não é Primeira Crônicas, tá? Antigo Testamento sempre é no masculino, sempre primeiro. Por exemplo, primeiro de Reis, primeiro Samuel, nunca é primeira Reis nem primeira Samuel. Antigo Testamento sempre primeiro. Quando se trata do Novo Testamento, aí sim, sempre segunda João, primeira, segunda de Pedro, nunca primeiro Pedro, sempre primeira de Pedro. Novo Testamento, primeira. Antigo Testamento, então, não é primeira Crônicas, sempre é primeiro livro de Crônicas. Capítulo 24, exatamente no versículo 10, nós vamos encontrar aqui, que diz aqui, ó, no final do versículo, a oitava a Abias. Ou seja, o versículo 10 todo diz, a sétima família a Acós, a oitava família a Abias. Então, quando Davi ele foi lançar ali a divisão sobre qual família começaria e qual daria sequência, porque são 24 famílias sacerdotais para 12 meses, logo 2 famílias para cada mês. E a família de Abias caiu na oitava família, correto? Então vamos voltar ao calendário judaico. A oitava família é a família de Abias, que diz no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, chamado Zacarias, da ordem de Abias. Então, Abias é a oitava família. Então, quando Zacarias entrou no templo e recebeu a visão, a revelação do anjo, de que nasceria de sua mulher um menino, no caso João Batista, era a oitava família que estava servindo no templo. Então, nós conseguimos saber qual era o mês que Zacarias entrou no templo e que o anjo falou com ele. Observe comigo. A primeira família no calendário judaico serviu da segunda quinzena de março, fechou março, e a segunda família abriu os primeiros 15 dias do mês de abril, correto? A terceira família fechou o mês de abril, a quarta família abriu os 15 primeiros dias de maio, a quinta família fechou maio, a sexta família abriu o mês de junho, a sétima família fechou os últimos 15 dias de junho. E a oitava família, ela inicia os 15 primeiros dias de julho para nós, mas para os judeus do mês de Tamuz, correto? Então a oitava família está servindo no templo no mês de Tamuz. Então, o mês de Tamuz é o mês que Isabel ela concebe. É o mês que ela engravida de João Batista, no mês de Tamuz. Porque o mês de Tamuz era um mês que a oitava família, que era a família de Abias, estava servindo no templo. Correto? Então nós sabemos qual foi o mês que Isabel ela engravida de João Batista, correto? Então nós precisamos fazer uma soma muito simples de 9 meses para nós entendermos aqui qual foi o mês que João Batista nasceu, correto? O mês de Tamuz é o mês que ela engravida de João Batista. Vamos contar 9 meses. 1, 2, 3, quarto mês, quinto mês de gravidez, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês
nono mês, mês de Nissan. É muito simples entender aqui então que João Batista nasceu no mês de Nissan, que é no final de março do nosso calendário e o início de abril do nosso calendário. Então João Batista nasceu entre março e abril, correto? Só que a Bíblia também diz, no mesmo livro de Lucas, no mesmo capítulo de número 1, no verso de número 36, a Bíblia diz assim, ó: E eis que também Isabel, a tua prima, o anjo, falando com Maria, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Preste atenção. Quando o anjo aparece a Maria, ele revela que a prima dela, Isabel, que está grávida de João Batista, já estava no 6º mês. Ou seja, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Quando Maria começa a gerar por meio do Espírito no seu ventre Jesus, João Batista já tem 6 meses no ventre de Maria. Correto? É o que diz o texto. Então fica simples. Com o calendário judaico, entendemos que Zacarias está no templo servindo no mês de Tamuz, que fica entre junho e julho do nosso calendário. Contamos 9 meses e João Batista nasceu no mês de Nissan, do calendário judaico, que fica entre março e abril do nosso mês. Então a temática é muito simples, é uma didática simplíssima. Se João Batista nasceu no mês de Nissan, é só nós contarmos mais 6 meses para descobrirmos então qual foi o mês exato que Jesus nasceu. Conte comigo. Em Nissan, no primeiro mês, nasceu João Batista. Mais 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse mês, nasceu Jesus, que é o mês de... A minha pronúncia hebraica não é das melhores, mas é o mês de Tishrei, alguma coisa próxima a isso, que seria entre setembro e outubro, correto? Só que como a família de Zacarias, ela sempre estava iniciando o próximo mês, que no caso seria o mês de junho aqui, a 8ª família sempre estava iniciando um mês, então nós entendemos que Jesus ele nasceu iniciando o mês de outubro. Então é muito simples. Jesus ele nasceu exatamente no mês de outubro. Algumas pessoas costumavam dizer que, mas por causa dos pastores que estavam no campo com o seu rebanho, Jesus provavelmente nasceu entre março, maio, ficavam meio que por ali. Só que com essa revelação bíblica de qual foi a família que João Batista, que Zacarias era, que era a família de Abias. Abias era a 8ª família que servia a Deus então no 4º mês, no mês de Tamuz. Nós contamos 9 meses para o nascimento de João Batista em Nissan e depois acrescentamos mais 6 meses, porque João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Nós chegamos ao mês de Tishrei, que seria correspondente ao nosso mês de outubro. Logo, Jesus, ele nasceu no mês de outubro. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu em outubro. É o que a revelação bíblica nos ensina e é exatamente o mês de outubro. Não podemos saber aqui, não dá para saber qual foi o dia exato que Jesus nasceu, mas com esse estudo conseguimos compreender que Jesus ele nasceu no mês de outubro. Mas, encerrando aqui agora, independente
do mês que Jesus nasceu. É ótimo saber esta informação, é muito relevante ter esta informação que Jesus nasceu em outubro. Mas eu não estou tirando essa questão que nós temos, que o mundo, no caso, o mundo tem, de parar um dia 25 de dezembro, para comemorar o nascimento de Jesus. Não estou invalidando isso, porque é muito relevante, é muito importante saber que Jesus nasceu em outubro, mas o que é mais importante é separar um dia para que nós podemos fazer menção, separar um dia para o nosso Cristo. Então, se no mundo foi separado o dia 25 de dezembro para se comemorar o nascimento de Cristo, faça assim, porque eu vejo muitas pessoas criticando e dizendo que a igreja não pode comemorar o Natal, não pode comemorar o dia 25 de dezembro, porque é uma data pagã, mas são pessoas que têm poucas informações, correto? O que está acontecendo, na verdade, é que a própria igreja está paganizando uma data que a própria igreja reservou para que nós pudéssemos comemorar o nascimento de Jesus. Então, não importa se a data é dia 25 de dezembro, o que importa é que o menino nasceu. O que importa é que Jesus, ele nasça todos os dias na nossa vida, correto? Queridos, Deus vos abençoe, que você tenha um Feliz Natal, que Jesus ele possa nascer para você, para sua família, todos os dias de todos os meses do nosso calendário. Eu desejo muita felicidade a vocês, muita saúde, que Deus vos abençoe grandemente. Eu sou Rafael Freitas e você está no Teologia Sincera. Até o próximo vídeo.